Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ini Rocha. A aula de hoje é sobre tipos de discurso. Bom, e o que é discurso? É a forma pela qual o narrador introduz a fala dos personagens para o leitor. Quando o leitor está lendo um texto, o escritor vai utilizar recursos linguísticos, gramaticais, para que você entenda se o personagem está falando ou se é o narrador que está falando. Nós iremos ver dessa vez dois tipos de discurso: o discurso direto e o discurso indireto. Começando pelo discurso direto, é a reprodução exata da fala da personagem. Então, se você está lendo um texto narrativo, por exemplo, então você vai perceber a fala exata daquele personagem. E quando nós percebemos isso, é o discurso direto. Também temos aqui a presença de verbos de elocução. E o que é verbos de elocução? São verbos que anunciam a ação do personagem, que anunciam a fala do personagem. Por exemplo, o personagem falou, o personagem gritou, o personagem perguntou. Então, falou, perguntou, são verbos que estão introduzindo a fala do personagem. Assim, e há também a pontuação, que é muito importante no discurso direto. A marca da pontuação é que vai nos dizer quando o personagem está falando. Vamos aos exemplos? Temos aqui um trecho de um texto narrativo. Na ponta do nariz, Tiago chegou perto da mãe, irritadíssimo. Tinha que ser comigo, mãe? A mãe virou-se para o menino. Tinha de ser o quê, Tiago? Olhe bem, você não vê nada? Completou, mais irritado ainda. Vamos ver como é que o discurso direto funciona nesse trecho? Temos aqui, ó, sublinhado. Tinha que ser comigo, mãe. Temos aqui a pontuação do travessão, que indica que o personagem está falando naquele exato momento. Outro exemplo, tinha de ser o quê, Tiago? Nesse caso, é a mãe que fala. Travessão, tá vendo? Temos aqui, ó, de novo travessão. Olhe bem, você não vê nada? Bom, temos aqui também um segundo travessão, nesse terceiro exemplo. Isso é fala do personagem? Não, isso é para marcar o encerramento da fala do personagem e voltar a voz do narrador na mesma frase, tá certo? Então, a voz do personagem só tá aqui, ó, sublinhado. Esse segundo travessão não é, de novo, a voz do personagem, é a voz do narrador. Também temos aqui os verbos de elocução. Ó, completou, a mãe virou-se para o menino. Então, esses verbos estão dizendo a ação e a atitude do personagem. Vamos ao segundo exemplo. Quero esquecer a poluição, o barulho, as buzinas, disse ela. Será uma nova lua de mel, prometeu ele, e teremos a chance de conviver com as crianças. As crianças, um casal de anjinhos que só viam de noite ao voltarem do trabalho. Alugaram uma casa para o mês numa estância verdejante. Aí um dos meninos diz: quero ir para Disney, berrou o menino.
Vamos analisar esse trecho de acordo com o discurso direto. Temos aqui sublinhado as partes em que o personagem está falando, através do sinal de travessão. Quero esquecer a poluição, o barulho e as buzinas. Disse ela. Ó, vejam aqui, ó, grifado em verde, os verbos de elocução. Disse, prometeu, berrou. Então, esses verbos estão indicando, estão introduzindo a forma como o personagem está falando. E também temos aqui o exemplo, né, desse segundo travessão, né, nesse quero esquecer a poluição, o barulho e as buzinas. E temos aqui, ó, o segundo travessão, que lembrem-se, não é o personagem que está falando. Então, disse ela, é o narrador que está indicando o modo como o personagem está falando. Nesse terceiro exemplo, eu trouxe para vocês uma notícia, porque não é só nos textos narrativos que a gente encontra o discurso direto, nos textos jornalísticos também. Imaginem só numa notícia, num repórter, que ele vai entrevistar alguém. Então, ele vai colher o relato daquela pessoa. E para ele reproduzir esse relato, então ele vai utilizar na forma escrita alguns recursos de pontuação para a gente saber que não é mais a voz do repórter falando, é a voz da pessoa que ele entrevistou. Vamos ver ao exemplo? Aos 9 anos, garoto brasileiro escreve livro durante a quarentena. Antes da pandemia, o estudante que é fã de livros literários e enciclopédias infantis já mantinha o hábito de escrever histórias, mas não as compartilhava. Então, veio o isolamento social. Percebam que daqui para frente foi utilizado a pontuação aspas. Comecei a escrever em março. No início, seria só mais uma das minhas historinhas. Aí, eu comecei a pensar que poderia se tornar um livro para as outras pessoas lerem. Aí, ó, fechou a aspa, significa que a fala do entrevistado terminou. Contou Samuel ao Joca. Então, temos aqui também o verbo de elocução, contou. Tá certo? Vejam que para textos narrativos, nós utilizamos o travessão. E para textos como notícia, por exemplo, nós utilizamos aspas para indicar o discurso direto. Vamos agora ao discurso indireto. O discurso indireto é quando o narrador reproduz a fala do personagem. Então, dessa vez, não é o personagem que fala, é o narrador que está falando por ele. Também temos aqui os verbos de elocução. E também há uma outra característica, que há um ajuste no tempo verbal. O que é isso? Uma coisa é o personagem falar, e outra coisa é o narrador reproduzir a mensagem, a fala desse personagem. E na escrita há um pequeno ajuste de tempo verbal que nós iremos ver daqui a pouquinho nos exemplos. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um livro muito famoso, Diário de um Banana. No outro dia, depois que papai me acordou e disse para me arrumar para a escola, acidentalmente caí no sono de novo. Percebam que é o narrador que está falando. Ó, no outro dia, depois que papai me acordou e disse, verbo de elocução. O que o pai disse? O pai disse para me arrumar para a escola. É o personagem que fala? É, mas é o personagem que está falando através da voz
do narrador. Então, é o discurso indireto. Então, o pai disse que era para eu me arrumar. Então, a fala do personagem está introduzida dentro do narrador. Vamos a mais alguns exemplos? Ela falou que o objetivo da viagem era fazer algo que nunca fizemos antes, para termos uma experiência autêntica. Então, é o narrador que está falando, não é o personagem. Ela falou que o objetivo da viagem era isso, isso, isso e isso. Então, é a voz do personagem que está sendo reproduzida pelo narrador. Outro exemplo. O papai falou que não era uma boa época para se afastar do trabalho e que só usaria suas folgas se fossem absolutamente necessário. Insistiu dizendo, outro verbo de elocução, insistiu dizendo que nada é mais importante que a família. Então, nesse trecho, temos aqui falou e dizendo, os verbos de elocução, que, mais uma vez, vou repetir, é o personagem que fala através da voz do narrador. Vamos comparar? Lado a lado, discurso direto e discurso indireto. Como é a diferença da estrutura da frase, como é que fica? Então, ó, discurso direto. Lembre-se, nós temos a pontuação, o travessão, que introduz a voz do personagem. Papai me acordou e disse, 2 pontos, abre o travessão, o que é que exatamente o pai disse? Arrume-se para a escola. Então, discurso direto. E como é que ficaria no discurso indireto? Papai me acordou e disse para me arrumar para a escola. Então, ó, eu estou reproduzindo a voz do personagem. Vamos a mais um exemplo do discurso indireto e do discurso direto. Ela falou que o objetivo da viagem era fazer algo que nunca fizemos antes, para termos uma experiência autêntica. Como é que ficaria esse trecho se eu for transformá-lo em discurso direto? Ela falou, 2 pontos. Na outra linha, em outro parágrafo, eu abro o travessão e vou reproduzir exatamente a fala do personagem. O objetivo da viagem é fazer algo que nunca fizemos antes para termos uma experiência autêntica. Lembrem-se que eu falei para vocês sobre a diferença de tempo verbal entre o discurso direto e o discurso indireto. Está aqui, ó. No discurso direto, a personagem fala no tempo presente. O objetivo da viagem é. Então, é o personagem que fala. Mas quando eu vou reproduzir algo que o personagem disse, eu vou usar o tempo passado. Então, é apenas uma pequena mudança na alteração de quando o personagem fala no discurso direto e quando eu vou mudar para o discurso indireto, essa pequena transformação nos tempos verbais. Bom, pessoal, a aula ficou por aqui. Tenham um bom dia. Muito obrigada.